Hoje eu vou te ensinar a posicionar bons stops de maneira consciente e estratégica. Se prepara! Olá, senhores e senhoritas! Meu nome é Dmitry Barreto e sejam muito bem-vindos ao meu canal. É muito importante saber posicionar o seu alvo quando você abre uma operação, concorda? Porém, mais importante do que isso é saber posicionar o seu stop. Você já virou liquidez de banco? Já passou por aqueles famosos violinos que o banco vai lá, pega a sua ordem, simplesmente volta e vai a seu favor, lhe tirando apenas da operação? Pois é, hoje eu vou lhe ensinar a colocar bons stops e fugir de muitos violinos. Assim, você acertará mais trades e terá mais dinheiro no seu bolso. Quando você faz uma operação, é importante que você não coloque o seu stop colado no gatilho que você fez a sua entrada. Eu recomendo que você coloque um stop afastado no dólar de 2 a 2,5 pontos e no índice de 70 a 80 pontos. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um trade que eu fiz no dólar e foi um trade de venda e que me deu um bom lucro de 17 pontos. Mas foi o detalhe que me salvou de sair nesse dia no stop. Vejam bem, o mercado aqui abriu consolidado o dólar. Ele não rompeu nem a máxima nem a mínima desse candle. Quando o mercado chegou nessa zona aqui da máxima e veio testar, ele começou a falhar e deixou dois bonitos gatilhos de venda aqui. E o que foi que eu fiz? Quando o mercado ativou a mínima desse candle, eu fui fazer as minhas medidas para colocar a minha entrada. Então, eu medi aqui a minha entrada e o meu stop é 8 pontos. Bom, não daria para mim entrar aqui e colocar 2 pontos acima dele, que 2 pontos aqui são, deixa eu ver, 956,5. Então, eu teria que entrar aqui no 956,5 para conseguir fazer a minha entrada depois que ele ativou na ruptura. Só que vejam, se eu coloco os 2 pontos que eu acabei de falar para vocês, eu seria o quê? Violinadaço aqui também. Vocês podem ouvir o som do violino tocando e o banco teria me feito liquidez e eu teria saído nesse dia no loss cheio. Mas agora veio o segredo, o pulo do gato desse vídeo. Mas antes, se você está gostando do conteúdo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e me segue nas redes sociais. Existe uma ferramenta no Profit que se chama livro visual. Essa ferramenta são essas barras que você está vendo aqui no canto, as vermelhas e as verdes. Como é que você ativa essa ferramenta? Botão direito no gráfico, livro visual. Clicou, ela vai ativar e vai aparecer para você isso no Profit Pro. Então tem que usar o Profit Pro que tem o recurso do livro visual. Quando você ativa esse livro visual, você consegue ver as ordens posicionadas. Essas barras vermelhas são ordens de venda penduradas e essas barras azuis são ordens de compra que estão penduradas ali, paradas para proteger o preço. Então, quando eu olhei isso, o que é que acontece? Tinha uma ordem de venda pendurada aqui nessa linha. Eu estou colocando aqui nessa linha para que vocês vejam aqui certinho no canto. Tinha uma barra vermelha muito maior, mais ou menos vindo até aqui, desse tamanho, na linha vermelha. E aí eu olhei e falei, bom, tem um big player posicionado ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar mais ainda para cima a minha ordem e vou deixar meio ponto atrás dessa ordem. Por quê? Porque assim eu fico protegido de tomar violino. Então, se o mercado for até lá, ele simplesmente pode bater na big ordem de venda, executar todas aquelas vendas e descer. Então eu coloquei a minha entrada aqui. Quando ele ativou na ruptura aqui, eu tive a paciência de colocar a minha entrada aqui nesse ponto, confiando que as ordens segurariam. Então o mercado veio, ativou a minha ordem nesse candle verde, começou a vir. Quando chegou nesse aqui, eu falei, aqui já é stop, já foi. Perdi minhas esperanças, apesar de ter feito o trade baseado no livro visual. O mercado simplesmente triscou perfeitamente nessa linha amarela
que era onde tinham as grandes ordens, e simplesmente me pagou 17 pontos aqui. Então foi um trade excelente por causa de um bom posicionamento de stop, eu não saí no prejuízo. Então você coloca 2 pontos quando você olhar e não conseguir ver uma barra que tenha tanta diferença. Então quando você olhar aqui, for colocar, posicionar sua ordem de stop e você vê que não tem nenhuma barra grande assim, você pode colocar 2 pontos atrás e pronto. Mas algumas vezes, quando aparecer alguns gatilhos de operação, vai aparecer algumas barras maiores assim. Então pegue o seu stop, de preferência, e coloque atrás dessas barras, porque assim o seu stop vai ficar muito protegido. Porém, como nem tudo é flores e o mundo não é um belo arco-íris, acontece muitas vezes do mercado simplesmente cagar pro livro visual, entendeu? Ver as ordens de entrada ali e passar corrido. Não é uma regra perfeita aqui, mas você consegue posicionar o seu stop bem objetivo. Dólar, 2 pontos, índice 70 pontos. Se aparecer alguma grande ordem, você estende um pouco o seu stop ou move a sua ordem para que seu stop fique ali atrás daquela grande ordem. Viu como é facilmente objetivo você tomar uma decisão de colocar um stop correto? Pois é, só que vejam esse caso aqui, por exemplo, do índice hoje. O índice simplesmente falhou aqui, estava num contexto de consolidação, deixou um gatilho de venda bonito de falha da máxima e confirmou nesse cara aqui. Se ele não rompe a máxima, busca a mínima. E aí, o que foi que eu fiz? Coloquei a minha ordem aqui e nesse caso aqui, não tinha nenhuma grande barra aqui se destacando. As barras estavam, em média, todas do mesmo tamanho. Então, eu coloquei 70 pontos acima desse cara aqui, de maneira bem simples, curta e grossa. E aí, o que acontece? Claro, o índice desceu um pouquinho, não conseguiu me colocar no 1 para 1, me deu uma baita de uma violinada. Isso aqui é uma orquestra. Eu não posso nem chamar isso aqui de violino. Isso aqui é uma orquestra. Tocou violino, guitarra, bateria, tocou tudo aí. E aí deu esse violino e simplesmente depois, olha o que o mercado fez. Deu uma derretida monstruosa, confirmando que realmente havia interesse de vendedores nessa região. Então, algumas vezes vai acontecer do mercado simplesmente desrespeitar, porque o mercado é soberano e faz o que quer, mas com essa estratégia, pode testar aí que você vai ver que você vai tomar muito menos stops e você vai conseguir proteger os seus trades e seus trades vão vingar se você usar tanto a distância, que é os 2 pontos do dólar e os 70 pontos do índice, quanto você adicionar o livro visual, que muitas vezes vai ficar um pouco mais distante, mas você protege bem a sua ordem atrás dos grandes players e assim você salva o seu stop e coloca dinheiro no seu bolso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que isso lhe ajude a fazer muito dinheiro no mercado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!